E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ramon e eu fui aprovado em duas instituições esse ano pelo SISU. Eu passei na UniOeste em primeiro lugar, no campo de Francisco Beltrão, e também na UFPR agora em chamadas complementares. E nós, calouros da Federal, conversando entre nós decidimos gravar alguns vídeos que auxiliem vocês, tirem essas dúvidas que ficam na cabeça dos vestibulandos, porque a gente sabe que tem muitas dúvidas, né? Porque a gente estava na pele de vocês ano passado. Então a intenção é ajudar vocês, é contar a nossa história e fazer com que vocês se identifiquem com o perfil de algum de nós. E aí vocês vão poder ter a percepção que, independente da história que vocês têm, independente da história de vida, né? Dá pra passar sim, dá pra entrar, é uma missão possível. Então é o seguinte, eu sempre estudei em escola particular, mas eu nunca me dediquei, né? Eu nunca levei a sério. Então eu preferia jogar videogame, preferia fazer outras coisas, como muitos preferem. E eu tinha um professor que falava que vocês têm que estudar no mínimo 4 horas por dia, né? E a gente pensava, esse cara tá louco? Não, na verdade ele não tava louco. Louco tava a gente, né? Que achando que a vida era fácil assim. Não é. Então, no terceirão, eu decidi fazer terceirão com cursinho em Curitiba, saí da minha cidade e fui para Curitiba, que fica a 100 km daqui. E eu tava com a ideia de fazer engenharia química na época. E eu lembro que eu tava fazendo um exercício de matemática na segunda ou terceira semana de aula. E aí eu me estourei com o exercício lá, eu vi que eu não gostava, assim, eu não queria levar adiante, assim, uma matemática tão pesada. Porque eu já tava me batendo ali, né? E eu não gosto, assim, muito. Eu aturei, aprendi a aturar, aprendi a gostar um certo tanto, principalmente no ano de cursinho em 2015. E é claro que a gente não consegue fugir da matemática e da física ali na medicina, né? Porque as ciências, elas são todas interligadas. Mas enfim, aí eu disse pra minha mãe que eu não queria mais fazer engenharia química. E eu falei que eu queria fazer medicina veterinária. E ela ficou meio de cara, assim, porque eu nunca tinha falado em medicina veterinária. Mas na verdade eu gostava era da medicina humana, né? Só que eu me sentia totalmente incapaz, principalmente vendo ali no cursinho a quantidade de gente que queria medicina, né? E eu cheguei sem saber nada de física elétrica, sem nunca ter visto química orgânica, sem nunca ter visto botânica, então eu me achava totalmente incapaz. Enfim, aí eu fui com essa ideia, né, levando. Mas minha mãe estava meio contrariada, né, porque ela sabia que não era bem o que eu queria. E aí eu fiz um simulado, o primeiro simulado do ano, e não que eu tenha ficado bem colocado, mas eu fiquei na frente de muita gente. E aí eu vi que dava sim para passar, dava para fazer. Não sei se em 2014, que era o meu terceirão, ou 2015, 2016, não sei. Mas eu vi que dava para passar e desde então eu abracei a ideia e vi que era o que eu queria e foi muito bom para mim poder remar pro lado que eu queria sem medo nenhum, porque eu sabia que era o lado que eu queria chegar. E enfim consegui chegar com muito estudo, muito esforço, deu certo. Então é assim, gente, não importa o quanto você não estudou antes, se você se dedicar, se você buscar, se você for atrás, você vai conseguir sim a sua aprovação numa faculdade, seja ela particular, estadual, federal, não importa. Aí você que vai decidir para onde você vai. Outro ponto que a gente está abordando aqui são as impressões dos obstáculos do cursinho, né? Porque tem muitos. Uma coisa que me deixava bem cabreiro, além da quantidade de gente que tinha lá querendo a medicina, era eu estudar muito e cair o que eu não soubesse. Tanto que aconteceu na segunda fase da federal, né, em biologia. Eu estudei muito biologia durante o ano e eu não consegui fazer nem metade da prova da segunda fase, caiu muita coisa que eu não sabia. Então isso me dava muito medo, se eu estava estudando da maneira certa também. E eu nunca, nem em 2014, nem em 2015 deitei minha cabeça no travesseiro
de consciência tranquila. Eu sempre achei que eu poderia estar rendendo mais, poderia ter sido melhor o dia. Mas enfim, a gente planeja alguma coisa, coloca assim, da 1h30 às 12h30 eu vou estudar isso, das 12h30 às 3h30 estudar aquilo, e vai indo como se não houvesse intervalos, como se não houvesse contratempos. E no fim é que todo dia você tem contratempos e você não conseguia fazer o que estava no papel, e aí você se desespera. Mas não tem que se desesperar, por quê? Primeiro porque não dá para você cumprir tudo que você fez sem dar nenhum intervalo. Se você quiser fazer isso tudo direto, você não vai conseguir fazer. E sem contar que os outros também não conseguem fazer, porque isso realmente é impossível. Mas é uma coisa que deixa a galera meio cabreira, né? Porque você não consegue fazer um exercício, ah, meu Deus, eu não vou passar, não vai dar, eu não sei, eu sou um burro. Não, não é. Sabe? Possivelmente no exercício que você está em dúvida, a maioria das pessoas estão em dúvida. Se elas não ficarem em dúvida nesse, elas ficarem em dúvida naquele que você conseguiu fazer. Então, são coisas assim que me deixavam bem cabreiro, sabe? Outra coisa que a gente está abordando aqui é a rotina de estudos. Bom, eu tinha uma rotina assim muito bacana. Eu considerava muito boa porque eu morava em pensionato. É até uma dica que eu dou. Porque eu chegava de manhã ali, acordava, tinha café na mesa. Saía, ia pra aula, almoçava, chegava, tinha almoço, saía, não tinha que lavar a louça. Na janta, a mesma coisa. Meu quarto estava sempre arrumado. Minha roupa era sempre lavada. Então, o que aconteceu? Eu me preocupei somente com o vestibular, somente com estudar. Eu não me preocupei com outras coisas. Eu não sei qual é a rotina de morar em apartamento, república, mas com certeza você se estressa mais com essas coisas, você tem que se preocupar com outras coisas. Claro que você tem um conforto maior, só que como eu morava no cursinho, eu só precisava dormir e comer no pensionato, então pra mim foi ótimo e deu certo. E aí era o seguinte, eu ia pra aula e depois chegava 1h30 mais ou menos, chegava no cursinho pra estudar. Você pode estudar no cursinho, pode estudar em casa, tanto faz. Eu estudava no cursinho principalmente porque tinha assistência. E aí surgia uma dúvida, pintava uma dúvida, eu ia direto lá, né? Eu morava na assistência, nunca deixava passar uma dúvida. Enfim, e aí eu ia pro cursinho estudar e ficava lá até as 6 horas, né? Da tarde, da noite, como queiram. E fazendo exercício, fazia muito exercício. Eu lia a teoria das aulas e fazia exercício. Por quê? Porque nos vestibulares existem muitos exercícios parecidos, iguais, vamos dizer, com valores só modificados. É o mesmo modelo de exercício. Então, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir ter bons resultados nos vestibulares. Você vai ver que você vai ver tanta questão que você já viu na vida, que você vai até dar uma risadinha na hora da prova. E aí depois eu voltava pro pensionato, jantava e às 6h30 por aí eu voltava pro cursinho. E lá eu ficava até às 10. E nisso também, fazendo exercício, né? Quando eu terminava eu fazia bastante redação. Porque redação, falando no meu caso, ela me colocou dentro da universidade. Tanto na UniOeste quanto na UFPR. Porque minhas notas, assim, ali nas ciências do Enem, foram boas, mas nada absurdo, foram realmente normais. Mas a redação, ela pesou muito. E o que você tem que fazer? Você tem que praticar muito. Praticar a redação, você tem que ler muito também, porque eu percebia que quando eu lia semanalmente, lia constantemente, eu não enroscava nas redações na hora de escrever, eu juntava as ideias e vinha vindo e eu conseguia fazer. Agora, quando eu parava mais ou menos uma semana de ler, que estava muito puxado, eu me enroscava tanto nas redações e aí era um problema, porque daí eu não conseguia fazer a redação, ficava de consciência pesada, ia dormir mal. Então, assim, ler, fazer redação, porque lendo você acha argumentos também, argumentos bons. E daí você joga os argumentos na sua redação e aí você grava os argumentos na sua cabeça. Aí, se porventura cair no vestibular, você tem esses argumentos na manga. E você pode usar, sem contar que você já vai ter praticado e vai conseguir desenvolver uma redação bem rápido. Então,
essa era a minha rotina basicamente, eu não fazia nada além disso, todo dia estudando, fazendo redação quando dava e lendo. E assim, agora outra coisa é a sensação de ser aprovado, cara. A gente pegou o segundo semestre ainda, a nossa turma, então ainda não caiu direito a ficha, mas eu digo que não voltar pro cursinho é uma coisa ótima. É muito bom. Então, poxa pessoal, caprichem aí, a gente tá disposto a tirar qualquer dúvida de vocês, vocês podem procurar a gente sem problema nenhum, até porque agora a gente não tá fazendo nada, né? E dá pra fazer, é uma missão totalmente possível. Porque eu mesmo achava que o pessoal que passou em 2014 eram deuses. Não, são pessoas que estudaram muito, pessoas que batalharam bastante para chegar onde chegaram. Mas você não precisa ser nenhum gêniozinho para você passar. Dá sim para passar, dá para buscar isso e nós estamos dispostos a ajudar vocês em tudo que precisar. A gente se vê no vestibular, a gente se vê no trote. Um grande abraço.